Ler agora. Vamos lá. Mateus 9,17, não foi? Isso. E o texto diz assim, verso 17: Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Aí nós falamos da importância de você ter mais de uma tradução. Lá no computador tem uma outra versão para você ler, que eu quero trabalhar esse texto hoje aqui com vocês. Uma outra versão. Está procurando ali, tá? Ali, ó. Nova Almeida atualizada, é uma outra tradução da Bíblia, ok? Olha só. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui. A gente lá do Sudeste, do Sul, a gente usa a palavra odre. Mas no Nordeste usa odre. Não está errado não, está certo, viu? Não tem nada errado não, é apenas a forma, os sotaques, de regiões para regiões, que tem essa diferença de letra E para letra E. É a mesma letra, só que no Sul se fala E, aqui no Nordeste se fala E. Então, particularidade de regiões, não é errado, tá? Não é erro, não, é sotaque, sotaque. Então, o texto nos fala, eu quero pegar essas duas palavras, odres velho e vinho novo, tá bom? São essas duas palavras aqui que eu quero estar com vocês, trazendo a luz da forma como Deus me deu esse entendimento. Eu quero compartilhar com vocês, embora eu sei que aqui temos pessoas que são estudiosos, que conhecem até mais profundamente esse tema, esse assunto, mas eu entendo que Deus, Ele me deu de uma forma que eu quero estar repartindo com vocês essa noite aqui. Mas primeiramente eu quero orar para que o Espírito Santo traga a luz no coração dos irmãos, a palavra dEle nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a nossa vida, a vida da Sua igreja, todos nós essa noite. Oramos para que o Senhor venha nos trazer a Sua luz, a Sua iluminação, trazer, ó Deus, a revelação da forma mais específica que cada um possa compreender, Senhor. Que a Sua palavra encontre lugar e que ela possa gerar frutos, que ela possa trazer mudanças e que possa, ó Deus, fortalecer a fé e a motivação para que cada um sinta no seu coração o desejo de melhorar a sua vida com Deus. Abençoa-nos, ó Senhor, com a Tua palavra essa noite. Fale conosco, oramos no nome de Jesus. Amém. Eu li, eu pesquisei, eu procurei amadurecer isso nesses dias, tem uma semana mais ou menos, sobre esse texto aqui de Jesus falando sobre o vinho novo em odre novos. Aí eu estava nas minhas pesquisas, estava buscando um tema para a mensagem. E eu achei mais apropriado nós tratarmos da seguinte forma: o processo na preparação do odre, ou do odre, como queiram compreender. Odres novos, Jesus está dizendo que odres novos é para ser colocado vinho novo. Mas não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque
no processo da fermentação, ela se rompe e se desperdiça todo o vinho dali. Hoje eu quero estar falando com os irmãos sobre esse odre. É um recipiente de couro de ovelha. Couro de ovelha. Os pastores nos tempos antigos, ainda hoje, ainda existem isso lá, mas no Oriente, aquelas pessoas que moram nos desertos, ainda hoje existem aqueles nômades que vivem ali, e eles conservam ainda essas práticas, como nos dias antigos, eles permanecem ainda com o mesmo hábito, fazendo as coisas do mesmo jeito. Eles ainda usam essa bolsa, né? Bolsa de couro de ovelha, que se chamava de odre. E aí esse recipiente era para guardar vinho, usado para armazenar vinho. Mas também, do deserto, era usado também para carregar água. E do deserto não tem água, então eles enchem aquele recipiente e vai sobrevivendo com ele até que possa encontrar uma nova fonte de água, ou então vai cuidar dos animais, ou fazer uma viagem, e de repente, passando pelo deserto, estrada longa, então eles têm aquilo. Hoje, os ciclistas hoje já têm uma bolsa térmica, né, uma mochila, que eles vão pedalar e colocam aquela mochila com água, né, tem até aquela mangueirinha, né, o pessoal que pratica aí o ciclismo, né, eles já usam essa bolsa, quem corre também usa aquela mochila, coloca a água ali geladinha, ela conserva. Mas antigamente era bem mesmo assim, artesanal, bem artesanal. E nos dias de Jesus ainda existia essas bolsas, e que os pastores usavam, ou os soldados quando iam para a guerra, mas também era usado na fabricação do vinho, no processo de fabricação do vinho. Eles pegavam o suco da uva, amassavam, né, artesanalmente pisavam e tal, depois jogava aquele suco da uva ali dentro e fechava bem fechadinho. E no processo em que o vinho vai fermentando com o tempo, né, o álcool, né, vai fermentando, e ela vai inchando. Ela vai inchando. E se o couro estiver ressecado ou velho, ela não vai conseguir segurar aquele processo dentro, acontecendo no suco da uva dentro. Ela não vai suportar e vai se romper. E se romper, todo aquele trabalho de ir na coisa, tirar a uva, pisar a uva, coar e colocar no recipiente, colocar dentro do odre, e todo o trabalho pode se perder, correria o risco de se perder, quando aquela bolsa se rompesse e derramando todo o trabalho jogado fora. Mas é interessante falar que esse recipiente, esse vinho, né, esse processo de fermentação é que é o problema, porque ele faz aumentar o volume, o ar ali dentro, e aquilo fica realmente, se o outro não tiver bem pronto, bem preparado, vai se romper. Hoje é diferente nas cidades, hoje já tem os barris, né, de carvalho, de madeira, né, são conservadas ali. Hoje tem outro método nas cidades, né, nas fazendas, hoje tem outro processo. Mas antigamente era bem artesanal, era desse recurso que eles tinham, e eles faziam dessa forma, nesse processo. E eu entendi então que tem uma lição para a gente ali que Jesus estava nos ensinando, sobre a gente guardar o vinho novo, e ele precisa ser guardado em odres novos também. Mas eu quero falar sobre o processo da preparação do odre, não do vinho. E esse odre, ele começa como? Não
nenhum odre, se não tiver o couro de uma ovelha. Então significa que para se ter um odre, é necessário que se tenha o quê? O couro de uma ovelha. E para ter o couro de uma ovelha, a ovelha tem que morrer. Então o processo da fabricação e da preparação do odre começa com a morte de um animal. Começa com a morte. Um animal tem que ser morto para que possa ter a possibilidade de preparação de um odre. Aí nós trazemos como lições para a nossa vida. Jesus estava dizendo porque ele estava num momento em que o seu ministério estava sendo criticado, ou mal compreendido, ou totalmente incompreendido, porque Jesus veio trazer as boas novas de Deus. E o povo dos seus dias estava acostumado com as velhas notícias, que eram as leis, os princípios das leis, aquilo que os fariseus ensinavam nas sinagogas, os rituais, sabe, que eram ensinados nas sinagogas. Então, eles estavam acostumados com as formalidades daquilo que era praticado naqueles dias. E Jesus, por várias vezes, ele fez críticas no sentido de que, chamando a atenção, porque eles estavam com eles tinham domínios, né, das escrituras, mas eles estavam, na verdade, colocando fardo sobre as pessoas. E eles mesmos estavam se beneficiando daquilo que eles sabiam, em detrimento da falta de sabedoria ou da falta do conhecimento das pessoas. E quando Jesus chegou, abrindo os olhos, curando as pessoas, ensinando, trazendo do céu uma boa notícia para que todos agora, através dele, do próprio Jesus, não haveria mais condenação, não haveria mais morte. Agora haveria uma nova forma, uma nova maneira de Deus se relacionar com o povo. O Senhor agora havia descido através de Jesus para trazer salvação a todos aqueles que creem. Mas os fariseus, eles queriam manter-se na posição, então havia um confronto, e as pessoas estavam misturando as coisas. Jesus ensinava o amor, ele curava as pessoas, mas encontrar por outro lado os fariseus, fariseus eram os religiosos da época, né? Não é uma palavra crítica, é uma palavra que referência ao que eles exerciam, o cargo, a função que eles exerciam. Eles eram os teólogos daqueles dias, eram os doutores da lei, e eles ensinavam as pessoas, e as pessoas agora estavam ficando confusas. Elas queriam pegar o que Jesus estava ensinando, mas misturava com aquilo que eles aprenderam no Velho Testamento. Eles aprenderam a vida toda as lições do Velho Testamento. Agora, quando Jesus chega e começa a ensinar um Novo Testamento, uma nova revelação de Deus para a humanidade, então eles estavam criando ali uma dificuldade para compreender. E quando Jesus chama os seus discípulos e começa a trazer eles para si, para perto dele, para ensinar que aquelas coisas que eles aprenderam no passado, todos aqueles ensinamentos, não se encaixava exatamente com o que ele estava trazendo. Não tinha como comparar, não tinha como fazer uma coisa junto com a outra. Então ele estava dizendo assim, o que ele estava trazendo, as boas novas que ele estava trazendo, os ensinamentos que ele estava trazendo para aqueles dias, não poderia ser colocado na estrutura daquilo que os antigos haviam aprendido, que era necessário que a mente e o coração deles se abrissem, porque não tinha como colocar o Novo Testamento na mentalidade daqueles que viveram o tempo todo conhecendo o Velho Testamento.
Na antiguidade eles tiveram um ensinamento, agora Jesus estava trazendo um outro ensinamento, mas não tinha como misturar uma coisa com a outra. Então ele começa a definir a velha estrutura e começa a trazer a palavra, o ensino dele como um vinho novo, que para que pudesse então surtir o efeito desejado, era necessário que fosse colocado em recipiente novo, num odre novo, porque não tinha como a velha estrutura suportar ao novo que Jesus estava trazendo. Deu para entender? Estou tentando aqui falar isso, viu? Então, a velha estrutura, ela ia se romper com a chegada do novo. Então ele disse, o vinho novo é o que estou trazendo. Mas vocês estão querendo pegar o meu Novo Testamento e colocar na estrutura do Velho Testamento. Não vai dar certo, não vai funcionar. E ele disse, olha, então o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Porque senão vai se romper, vai se perder tudo, todo o trabalho vai se desperdiçar. Então vamos colocar aqui o vinho novo em odres novos também. Então nós dissemos aqui no começo que tudo começa com a morte de uma ovelha. Então para que eu possa, ou para que eu pudesse, para que eu e você possamos receber o vinho novo, que são as bênçãos de Deus, as promessas que Ele tem para nós, as dádivas dele para nossas vidas, tudo aquilo que Ele quer fazer da nossa vida. Nós temos falado muito sobre a nova estação, um novo tempo de Deus na nossa vida, sabe? Uma nova história que Deus está construindo através da nossa vida, da sua vida. O novo de Deus é chegado até nós e Deus quer nos levar para uma nova estação. Então nós queremos entender que isso tudo vai começar com a morte da gente mesmo. Que morte é essa, pastor? Porque nós precisamos deixar a velha estrutura que a gente estava baseado nela. Que muitas vezes nós entendemos ser a nossa confiança naquilo que a gente tem, na estrutura, sabe? Naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós sabemos, que a gente não abre mão. Então o Senhor quer nos levar para viver uma história diferente. O Senhor quer nos levar para viver uma vida nova, diferente daquela que você viveu até ontem. Deus continua trazendo um vinho novo, uma história nova para você, uma bênção nova, uma promessa nova, uma vida diferente daquela que você viveu. Mas muitas vezes nós ficamos presos na estrutura, sabe? Naquela religiosidade que a gente aprendeu, a gente não quer abrir mão. Nós queremos o novo, mas não queremos abrir mão do velho. Nós falamos aqui também. E nós temos falado que para nós entrarmos na nova estação, nós não podemos entrar e não vamos conseguir entrar levando para lá as coisas da velha estação. Estava falando sobre Davi. Eu não posso entrar em Bom Sucesso se eu não sair de Manguinho, né? Estava falando sobre isso aqui. Mas é isso. O vinho novo começa com a nossa morte, ok? Começa com a morte da ovelha, a nossa morte, para que você possa construir, sabe, uma estrutura, para que você... Um dia a gente deixa essa estrutura velha aqui e a gente encontra uma estrutura nova aqui para a gente. Essa morte é um processo que nós temos que passar. Olha, Deus tem promessa para a minha vida? Tem. Deus já fez tudo o que tinha que fazer da sua vida? Não. Tem promessas que Deus tem que você ainda não está vivendo, amém? Mas para você viver isso, você tem que morrer para algumas coisas, que não vai permitir que você chegue lá com essa mentalidade, certo? Com essa maneira de você viver, nos relacionamentos que você tem, ou no ambiente que você frequenta.
Não vai acontecer. Porque esse vinho novo é uma nova história, é algo novo que Deus quer trazer. Deus ainda quer se revelar para você com coisas que você ainda não está entendendo. É o que nós falamos de Isaías, né? É uma coisa nova que eu estou fazendo e você ainda não percebe. Então o Senhor está trazendo a gente, está nos levando para uma nova estação. Mas para isso nós precisamos morrer para nós mesmos. Fazer morrer a nossa vontade humana de querer fazer o que eu quero e de agir como eu quero, de fazer e viver como eu acho que eu tenho que viver. Sendo que na verdade a própria vítima sou eu mesmo. Eu que não deslancho, sou eu que não desfruto. E muitas pessoas, por não desfrutarem, põem a culpa em Deus. É porque Deus não quer mudar a minha história. Se Deus quisesse, mudava. É que Deus não quer me ouvir. Se Deus quisesse, Ele mudaria. Sabe? Deus não quer, mas o dia que Ele quiser vai acontecer. Mas eu não faço nada. E nessa noite a palavra de Deus nos diz que é necessário que a gente morra. Que a gente morra. E deixe que Deus faça na nossa vida o que é da vontade dEle fazer. É necessário entrar no processo de morte. E pararmos de esconder atrás de uma capa. Camuflarmos atrás de uma capa de religiosidade, uma capa de bondade, expressar algo que não é verdadeiro, que a gente não está vivendo. Às vezes nós damos a paz do Senhor, mas nós estamos em guerra. Então são necessidade de nós mudarmos a nossa realidade, para entendermos a voz de Deus, é preciso que a gente morra para a gente mesmo. Porque às vezes nós queremos misturar, queremos que Deus faça na nossa vida, mas a gente não quer mudar o jeito da gente ser. A gente quer que Deus mude a nossa realidade ao redor, mas a gente não quer mudar o jeito da gente ser. A gente continua sendo a mesma pessoa, rindo para todo mundo, abraçando todo mundo, mas a carcaça é a mesma. Como Deus vai trazer o vinho novo, se você continua como um odre velho? Que se Deus trouxer o que Ele tem para a sua vida hoje, vai desperdiçar. Vai desperdiçar, porque você às vezes não está pronto para isso, não está estruturado para viver isso. Gente, é simples observar, tem pessoas que ela é colega de trabalho, deixa eu me expressar a nível de emprego. Tem pessoas que trabalham com a gente o tempo todo, mas no dia que ela recebe uma promoção, ela esquece dos amigos. Ela passa a tratar as pessoas diferente. Eu tinha um colega que, enquanto nós éramos desempregados na rua, brincando, jogando bola, a gente brincava e tudo, era muito legal. Ele ia na minha casa, na casa dele, mas no dia que arrumou um emprego, ele esqueceu os amigos. Ele passava pela gente como se a gente não fosse ninguém, como se nunca tivesse nos conhecido, só porque arrumou um emprego. Assim também dentro da igreja, tem pessoas que, como membro da igreja, bênção, abraça, cumprimenta todo mundo, mas o dia que ela pega um cargo na igreja, ou ela recebe uma consagração na igreja, uma imposição de mãos, ela parece que esquece. E passa a tratar os irmãos diferente, às vezes nem fala mais com os irmãos, e passa inchado, sabe? E isso é o quê? Um caminho curto. É um caminho curto, porque de repente aquilo passa. Então por isso que Jesus está dizendo, olha, é necessário para que Ele possa derramar o vinho novo, o odre tem que estar preparado, tem que estar estruturado. E o primeiro passo é que o animal tem que morrer. E o animal sou eu. Sou eu que tenho que morrer. Para que Deus possa trazer a revelação e o propósito que Ele tem para a minha vida, eu tenho que morrer para mim mesmo. Porque senão eu vou querer, não, Senhor, isso aqui não pode, não, Senhor, isso aqui não. Ah, se eu for, vai ter que, todo mundo, não, Senhor. Aí eu começo a querer determinar o que Deus vai fazer. Mas eu pergunto, o morto exige alguma coisa de alguém? Então é isso, é o processo do odre.
Nós temos que morrer para que Deus possa, no seu tempo, trazer o vinho novo e derramar sobre a nossa vida e mudar a nossa história. Estamos indo para uma nova estação, mas nós precisamos deixar que o Senhor prepare o vinho novo para nós. E para Ele derramar esse vinho novo, nós precisamos morrer para as nossas vontades, para as nossas vidas, para que possa surtir. Quando Ele derramar, quando Ele trouxer a bênção, quando Ele trouxer a vitória, quando Ele trouxer a promessa que Ele tem na nossa vida, a gente possa receber e conservar tudo isso para a glória de Deus. Por isso, que no processo da preparação do odre, o primeiro passo é a morte da ovelha. Aí eu pergunto, você está disposto a morrer? Não estou falando fisicamente, mas estou falando espiritualmente. Você está disposto a morrer e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida? Muitas vezes a gente fala, mas não quer. Não, Senhor, eu estou bem assim. Estou bem na fita, estou bem assim. Mas é necessário que o primeiro passo nessa preparação desse odre, esse odre sou eu, esse odre é você. Para o Senhor derramar o vinho novo na sua vida, na sua história, você precisa morrer. Colossenses capítulo 3, versículo 15 a 11. Eu quero ler com você esse versículo, se tratando de morte. Colossenses 3, 5 a 11. Tem alguns versículos, eu vou estar lendo com vocês aqui, eu queria que vocês estivessem anotando. De 5 a 11 diz assim: portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente do falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se vistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Os irmãos estão entendendo? Então, a morte que eu estou me referindo é essa: fazer morrer, sabe, essas coisas da gente, essa natureza da gente, de querer que Deus faça o que a gente precisa. Queremos viver o novo, a promessa de Deus, queremos entrar nessa nova estação, nessa nova promessa de Deus para a nossa vida, mas a gente não abre mão do velho homem. Então, é necessário fazer morrer a velha natureza do homem, para que Cristo seja tudo em todos. Amém? Então tudo, nesse processo da fabricação e da preparação do odre, então começa com a morte da ovelha. A ovelha sou eu, começa com a morte. Segundo, no processo da preparação do odre, esse couro agora, a ovelha morreu, amém? A ovelha morreu, então agora tira-se o couro, e esse couro precisa ser lavado com o quê? Com muita água. Lavar o couro. Tirar tudo aquilo de resíduo que fica no couro. Me lembro quando eu passava ali na Penha, tinha um cortiço, daquele cortiço ali. Ah, graças a Deus. Aquela é uma tristeza, cortume, né? É cortume carioca. Então esse couro precisa ser lavado com muita água mesmo. E o couro mal lavado, você já viu um couro mal lavado? Quem morava ali na região, a gente passava cá na estação, ou passava pela rua, a gente sentia aquele cheiro horrível do couro. Gente, é horrível, porque estava sendo queimado aquele resíduo de gordura que fica, do sangue que fica. Raspar tudo aquilo, a preparação, é trabalhoso o negócio, o processo é trabalhoso. Então, essas partes começa com essa lavagem.
E é muita água para lavar. E a Bíblia nos fala da importância da água, porque essa água que vai sendo lavado não é uma água comum. A gente vai entender do que se trata essa água. O couro mal lavado deixa cheiro. Nós falamos isso? Deixa mau cheiro, é horrível. Fazer morrer, os resíduos de carne ou sangue também compromete o sabor. Porque o odre é para colocar o vinho, e se não for bem limpo, vai colocar o vinho fermentado ali, vai interferir no sabor do vinho. O vinho pode sair com sabor desagradável. E pode também sair com cheiro desagradável. Então é preciso lavar com muita água. É preciso ser removido toda a sujeira, todo resíduo tem que ser tirado do odre na preparação. A água aqui, trazendo para nossos dias, para nossa lição, para o nosso aprendizado, a água é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus, que vai limpando e vai purificando a nossa vida dos resíduos que ficam na vida das pessoas. Sabe, a nossa vida é marcada por muitas experiências boas, mas também marcada por muitas experiências ruins. E quando a gente então, nesse processo da preparação da nossa vida, para que Deus venha trazer a plenitude das suas promessas para a nossa vida, para que nós possamos entrar, sabe, nessa nova estação, nesse propósito que Deus tem para a nossa vida, que eu sei que não é só isso, porque eu sei que você não viveu tudo que Deus tem para você ainda. Nós estamos no processo, cada fase é uma fase que nos leva para outra seguinte. Então é necessário que a palavra de Deus vai nos limpando, vai lavando a gente de todas essas coisas que ficam marcadas, inseridas na nossa memória, na nossa vida, na nossa natureza, que são as marcas que a gente recebe do mundo, das experiências que a gente vive, das coisas que a gente passa na vida. Aquilo fica como resíduo, como eu já falei, são as marcas do sofrimento, das decepções, das frustrações, ficam na vida da gente. E nós não podemos levar isso para frente, nós temos que fazer isso morrer na nossa história, para que nós possamos viver uma nova história de Deus para a nossa vida. Então, nós queremos dizer que em Efésios capítulo 5, 26 e 27, nós encontramos que a palavra de Deus é essa água. Então nós jamais vamos ser, jamais viveremos, jamais Deus vai derramar sobre nós, sabe, o seu vinho novo, a sua promessa plena que Ele tem para nós, se a gente não remover isso da nossa vida, esses resíduos da nossa vida. Olha só o que diz a Bíblia: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Olha, a água é a palavra, ok? E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Só isso aí. Não, só isso mesmo, tá bom? Então a palavra de Deus, ela vai limpando a gente. A gente vai estudando a Bíblia. Eu contei para os irmãos que uma vez, muitos anos atrás, isso já aconteceu, mas ficou marcada na minha vida, porque foi uma experiência assim, muito forte na minha vida. Pode ser simples para muitas pessoas, mas para mim foi muito forte. Eu estava no ônibus indo para o trabalho, e assentado, lendo o Novo Testamento. De repente eu abro a Bíblia em Efésios. Aí salta uma palavra assim, que entrou no meu coração como se fosse uma pontada de uma faca: não saia da sua boca nenhuma palavra indecente. Eu digo, está escrito isso aqui? Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas eu nunca havia atentado para essa palavra. Não saia da sua boca nenhuma palavra indecente. Aquilo foi então, parece que acendeu, Davi, parece que acendeu assim. E eu caí na real, que havia muitas coisas que realmente na minha vida precisavam ser removidas, porque eu como crente não poderia mais conservar esse tipo de palavreados, esse tipo de conversa na minha vida. Tive que riscar. Parece que abre-se uma cortina e Deus começa a mostrar essa, aquela, que para o mundo é normal, mas
para aqueles que têm a promessa de Deus, para aqueles que se dizem ser filhos de Deus, não convém. Não convém. Tem palavras que você ouve, porque não tem outro jeito, mas não convém sair da minha boca. As pessoas podem falar, dizer como queiram, mas na minha boca não deve sair. E o que tirou isso da minha vida? A palavra de Deus. Se não tivesse escrito, talvez eu estaria comentando, falando. Deus, de certa forma, poderia trabalhar em mim, comigo, fazer isso em outro momento. Mas Deus escolheu aquele momento, porque ali me deu um choque. Ele me deu um choque, que eu achava que era normal. Então existem coisas que Deus vai estar tirando da nossa vida, para nos colocar numa nova estação, para trazer uma promessa da nossa vida. Ele remove, Ele nos mostra o que tem que ser movido, para que nós possamos desfrutar do que Ele tem lá na frente. Amém? Então é necessário lavar o couro com muita água, muita água. E é preciso, na palavra de Deus, não apenas ler, mas meditar na palavra do Senhor. João 14, 21, por favor. Meditar na palavra de Deus. Então, esse couro, sabe, do odre, na preparação, antes da fabricação, precisa ser lavado, muito bem lavado. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Então, que nós possamos meditar. Tem outros versículos, eu vou parar só nesse aqui, para a nossa meditação. Então é preciso que a gente seja lavado. Permita, irmãos, que a palavra de Deus mude a sua maneira de ser. Porque às vezes nós estamos na igreja há muitos anos, mas a gente continua com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, falando as mesmas palavras, com as mesmas conversas atravessadas. Talvez você não xinga palavrão, mas você faz fofoca, você fala mal dos outros. Sabe, você cria uma situação ruim, constrangimento entre as pessoas. Sabe, às vezes você entrega as pessoas, às vezes você tem, às vezes para você soa como se fosse uma coisa natural. Mas são coisas que, para nós vivermos, para que o vinho novo de Deus, que são as promessas plenas de Deus para nós, seja realmente derramada, é preciso que esse couro seja lavado com muita água. Ler muito, meditar bastante na palavra de Deus. É como disse o salmista, a palavra de Deus é a minha meditação de dia e de noite. Meditar na palavra do Senhor. E quando Deus chamou Josué, Deus disse para Josué: Josué, não deixe de estudar, de ler o livro, de meditar no livro dessa lei, todos os dias, para que você não vá nem para a direita e nem para a esquerda. É necessário, gente, que a palavra de Deus, o crente precisa da palavra. Se você quer entrar nessa nova estação, então comece a estudar a Bíblia, porque ela vai te limpando, ela vai lavando, ela vai removendo todas essas coisas da sua vida. Outra coisa interessante desse processo da fabricação e da preparação do odre, começa com a morte, depois da morte, muita água, e depois da água, está limpo, não está? Mas veja só, o artista lá, o trabalhador lá, ele pega aquele couro daquele animal, depois de ter sido lavado para tirar as impurezas, os resíduos de sangue, os resíduos da carne que dá mau cheiro e tal. Agora ele pega ele e lava e leva e coloca no sol causticante, como hoje. Coloca num lugar onde pegue bastante sol, no mínimo 3 dias de sol, para aquele couro agora secar. Porque o couro molhado fica muito, fica mole demais, e não dá para fazer o odre com aquele couro muito amolecido. Então tem que secar, Então coloca 3 dias, mais ou menos 3 dias de sol. Eu trabalho, é um preparo artesanal que eu falo. Hoje tem tecnologia, mas é um trabalho artesanal. Então passa 3 dias de sol.
3 dias no sol, depois de muita água. O couro agora, nesses 3 dias, ele fica ressecado, certo? Ele fica ressecado, sequinho, e fica enrijecido, duro. Não dá para costurar, porque o couro agora está endurecido. E esse sol que eu refiro aqui, que ele fica por 3 dias, mais ou menos 3 dias, é porque o couro, o odre, como eu e você, precisamos morrer, precisamos da palavra, é isso que para sermos limpos, e agora a gente precisa do sol para aquecer. Que sol é esse? Vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus aí, vamos lá, Mateus 4, verso 2, aliás, Malaquias 4, 2, coloca aí para a gente, meu querido, Malaquias 4, 2, vamos ver que sol é esse, que o couro precisa ficar, o odre é trabalhado para ficar. Malaquias 4, 2 diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Sol da justiça de Deus. Morte, água, sol, a justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus, nós estávamos na cadeira de réu, já sentenciado à morte. Deus envia Jesus, e através de Jesus Deus declara: a partir de hoje, o meu filho vai pagar pela vida dessa pessoa. O meu filho Jesus vai morrer no lugar dessa pessoa que está sentado na cadeira de réu. Quem estava sentado naquela cadeira de réu? Eu e você. A sentença da morte já estava decretada, mas veio Jesus e morreu no nosso lugar. Então nós não temos a nossa própria justiça, porque nós já morremos. Agora vem o Senhor e faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele nos justifica. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a justiça, andar na luz da justiça de Deus, para nós entrarmos na promessa, para nós desfrutarmos das promessas de Deus, para que o vinho novo, que são as promessas de Deus, o derramar de uma graça, de um sobrenatural de Deus na nossa vida, ela vem pela justiça de Deus. É uma escolha de Deus, é uma decisão de Deus. E esse sol traz calor, e esse calor é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos do calor da presença do Espírito Santo na nossa vida. A pastora contou uma experiência, quando ela conta, e que uma vez ela estava passando num vale, um deserto muito ruim, e de repente ela pede o Espírito Santo para lhe dar um abraço. Vê o Espírito Santo e abraça, e aquele frio foi embora, e ela foi aquecida pela presença do Senhor. Sol fala da presença, do calor, da unção também, e nós precisamos da presença, porque esse sol significa presença na nossa vida, para que nós possamos caminhar com segurança e desfrutar das promessas de Deus na nossa vida, na nossa história. Justiça. Então esse sol, ele volta o couro a endurecer. Lavou, amoleceu. Pegou o sol, enrijeceu. Agora recebeu calor, está enrijecido, está forte. Mas a vida do crente não pode parar só nisso. O crente só não pode ficar só na palavra. Ele não pode ficar somente no calor, no fogo. É isso? Mas aí ele tem um outro processo. Qual é o processo?
Depois que ele é tirado do sol, enrijecido agora o couro vai, ele pega, o artesão pega o couro, pendura lá numa corda no varal, pega um pedaço de pau, um pedaço de madeira e começa, pá, 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 até o couro ficar mole de novo. Porque senão, não vai ter como fazer o odre. Não é isso mesmo? E esse é um processo doloroso, porque a gente sente a dor. Deus começa a moldar a nossa vida. Deus começa a corrigir a gente das coisas. Estamos no processo. Ah, Senhor, que injustiça. Ah, Senhor, mas está doendo, Senhor, mas deixa eu trabalhar na sua vida. Às vezes a gente questiona, reclama, Deus, mas por que isso? Faz parte do processo. Tá doendo? Tá sentindo dores? Tá passando por prova? Tá difícil? Deixa Deus amaciar o seu couro. Porque está preparando você para ser algo melhor, para ser alguém melhor, para servir melhor para o propósito que Deus tem para a sua vida. E Deus não vai colocar você, não vai derramar um odre, um vinho novo sobre você, se você está com o couro ressecado, enrijecido. E um couro enrijecido não aceita correção, não aceita disciplina, é duro na queda, é durão, sabe? É aquele crente que não se dobra, que não aceita uma correção, não aceita a disciplina. Se o pastor falar uma coisa, ele sai de pescoço duro, eu vou embora, não volto mais. Não aceita a correção. É esse tipo de crente. Vocês conhecem alguém assim? Então, aí o artesão pega um pedaço de madeira, é madeira mesmo, e bate até o couro ficar mole de novo, voltar ao seu estado original. Né? Porque não vai, se não for assim, não serve para o propósito. Se não passar pela lavagem da água, se não passar pelo sol, se não passar por esse processo da surra, do pedaço de madeira, não vai servir para o propósito. Então nós entendemos que esse pedaço de madeira, nós lembramos que Jesus levou a cruz por nós. E a Bíblia diz que nós precisamos permanecer crucificado com Cristo na cruz. E a cruz é de madeira. Há um texto que eu quero estar lendo com vocês aqui essa noite, enquanto você medita nisso aí. Lucas capítulo 9, 23, por favor. Depois alguém abre, ou Gálatas 2, 20 depois. Enquanto eu leio aqui. O couro exposto ao céu, no sol fica endurecido. Bate no couro com um pedaço de madeira para voltar ao estado original. O crente só volta ao estado original através da cruz de Cristo. Somos forjados aos pés da cruz de Cristo. A surra de madeira amolece o couro. Aprendemos a pedir perdão, aprendemos a liberar perdão, abrimos mão das nossas vaidades, deixamos de ser orgulhosos, tornamos-nos humildes e úteis para o propósito do Senhor, carregando as marcas da cruz de Cristo na nossa vida. Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. É só isso mesmo? Ok. Então, Gálatas 2:20, jogou lá? Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Entendeu o processo da madeira aí? Da surra de madeira? Só que Jesus apanhou por você. Só que Ele sofreu por você. Ele carregou a cruz de madeira por você. A surra de madeira, Jesus já levou. Agora o que nós precisamos é permanecer crucificado com Ele. Permanecer na presença dEle. Para que a gente possa alcançar o propósito que Ele tem através da nossa vida. Então, deixa Jesus amaciar o seu couro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixa Jesus
amaciar o seu couro, sabe? Porque só assim você vai estar preparado para ser o odre que Ele quer para derramar sobre você o vinho novo, ok? Aí não acaba não, aí tem outro problema. Aí o crente já está todo quebrado. Entrou na água, daqui a pouco foi para o sol, daqui a pouco levou uma surra de pau, né? Agora, o que vai acontecer? Agora, esse couro, o artesão pega o couro e leva para a fumaça. Acende uma fogueira e bota o couro para ser defumado. Ser defumado. Nesse processo da defumação, o que acontece ali? O couro, se você pegar o couro e colocar ele, mesmo depois de tudo isso, depois da água, depois do sol, depois da surra de pau, você pendurar, se você deixar lá, as moscas vêm. Não vem? As moscas vêm. E o que as moscas fazem quando pousam em um pedaço de carne, alguma coisa assim? O que acontece? Ela põe uma larva. E aquela larva se torna o quê? Aquela larva se torna o quê? O pessoal chama de monotói, não sei bem que fala o nome, né? Isso, ali, sabe, vai infeccionando aquilo ali, vai contaminando aquilo ali, dá bicho. E as ovelhas no deserto, os pastores sofrem muito quando essas moscas pousam nas orelhas das ovelhas. Porque as ovelhas não têm a mão para tirar. As patas não tem como tirar, nem sacudir não sai. Então o que ela faz? Começa a balançar a cabeça e vai, ó, sem direção. Aquilo coça, incomoda. Não sei se você já passar, alguém já entrou mosquito no ouvido? Você tenta tirar, não consegue? Tenta daqui, tenta do outro. E as ovelhas não têm mão para tirar. Elas ficam desorientadas. Vai para lá, vai para cá, outro vai outro para lá, para cá. Por que isso? Isso é quando a da vida do crente, ele começa a deixar que os bichos ficam entrando no seu ouvido. Aí ele começa a ficar desorientado. Vai para aqui, vai para ali, vai para colar. É aquele crente sem direção. Começa a dar cabeçada daqui, cabeçada dali. Sai do evangelho, vai para longe, se perde. É como que o apóstolo fala de comichão no ouvido. Comichão no ouvido. Sabe? E ela se afasta sem perceber que está se afastando. Mas a fumaça, essa fumaça impede que as moscas pousem. Sabe? Essa fumaça impede as moscas pousarem no couro do odre. Essa fumaça também afasta as moscas, sabe? Impede que elas coloquem as parasitas ali. Essa fumaça, ela simboliza a presença da glória de Deus. Agora o couro é colocado, pendurado, e ele é todo envolvido com aquela fumaça. E no meio daquela fumaça, as moscas não chegam. O diabo não coloca as suas larvas ali. O diabo não tem acesso à mente, ao coração das pessoas. Ela agora está livre, porque a glória de Deus a envolve. Então nós aprendemos ali que nós, no processo da fabricação, da preparação dos odres, o Senhor nos trabalha a nossa vida para impedir que o inimigo tenha acesso à nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos. E nós somos guardados. Essa nuvem é a glória de Deus, que nos cerca, que nos envolve e não permite que o inimigo coloque coisa no ouvido da gente. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Por favor, meu filho, coloca aí para mim. Olha só. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, seguindo os seus próprios desejos, está segundo, né? Que segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam o quê? Ouvir. Aí o crente começa a caçar alguém que possa falar o que ele quer ouvir. Ah, não, isso aqui é muito duro. Eu vou para lá porque lá é melhor. Lá ninguém bate, lá é tudo direitinho, lá não tem problema. Então, agora aqui, ele
é protegido, porque caso contrário, com os comichões dos ouvidos, ele vai atrás de ouvir aquilo que ele quer. Aí sai daqui, aqui não presta, vai ali, lá também não presta, vai em tal lugar, lá não presta, aí fica, vai aqui, vai ali, vai acolá, e não chega a lugar algum. E essa fumaça da glória de Deus, que é a presença do próprio Deus, ela nos protege das setas, das sugestões do inimigo, sabe, das insinuações dele, das propostas dele, das acusações dele. Essa fumaça nos esconde das glórias deste mundo também, porque todos nós temos um pouquinho de vaidade, e muitas vezes queremos ser vistos e sermos reconhecidos, e achamos que não somos valorizados em determinadas situações, e a gente acha que merece mais, que tem que ser melhor para mim, tem que ser melhor para quem, não sei o quê. Aí começamos a articular, e às vezes queremos ser elogiados, queremos ser reconhecidos, queremos ser vistos. Mas para sermos odres, os odres que Deus tem e deseja derramar o vinho novo sobre, é aquele odre envolvido na fumaça, que só Deus vê. Ele não tem nenhum interesse em se manifestar para as pessoas, mas ele está escondido em Deus, sabe? Só Deus o vê, só Deus conhece o coração dele, porque ele está guardado, está envolvido pela glória do Senhor na sua vida. Na fumaça somos visíveis apenas para Deus, e no meio dessa fumaça, onde ninguém nos vê, só Deus vê, é nessa atmosfera, é nesse ambiente que nós nos movemos. É nesse secreto que nós nos movemos. É nesse secreto que nós trabalhamos para Deus. É nesse secreto que nós existimos e nos movemos. É nesse secreto onde as pessoas não nos admiram nem nos aplaudem, mas ali no meio da fumaça, o Senhor está nos vendo. É o nosso processo de santificação, nos apropriando, nos adequando para recebermos em nosso recipiente, em nosso odre, as promessas que Deus tem para a gente. Porque enquanto a gente achar que somos injustiçados, enquanto nós estivermos exigindo que alguém nos reconheça, enquanto estivermos exigindo que alguém nos valorize, enquanto nós estivermos com essa carência, exigindo que alguém nos reconheça como alguém, é porque nós ainda queremos ser vistos. É ou não é? Mas no meio da fumaça, ninguém te vê, mas Deus está te vendo. Então tudo que você faz para a glória de Deus. Tudo que você faz é para servir o Senhor. Toda a sua vida é para o louvor da glória do Senhor. A fumaça, a glória de Deus afasta as larvas do diabo. A fumaça remove o cheiro de carne, para que o leão que ao redor, que anda ao nosso derredor, não sinta o cheiro de carne e ataque a nossa vida para devorar. Deus não pode derramar vinho novo em odres que tem cheiro de carne. Odres novos para vinho novo para uma nova estação. 1 Pedro 5,8, por favor. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Se ele sentir cheiro de carne, ele ataca. Mas se você estiver na fumaça, envolvido com a glória de Deus, envolvido com as coisas de Deus, totalmente comprometido com as coisas de Deus, o diabo não tem brecha, não encontra cheiro, não encontra nada, e não vai ter acesso à sua vida. Só Deus terá acesso ao seu coração. Só Deus tem acesso a você, e ali Ele derrama o vinho novo e cumpre a promessa que Ele tem para a sua vida. Amém? Quem quer ser odre de Deus aqui? Amém. Então, olha esse processo. Finalizando aqui a mensagem dessa noite. Para receber vinho novo no seu odre, você precisa, primeiramente, morrer para a velha natureza. 2,
ser lavado pela palavra. Você precisa 3 dias de sol ou na presença de Cristo. Você precisa ser surrado com madeira. E você precisa ser levado para estar na fumaça da glória de Deus, envolvido com a glória de Deus. Porque o Senhor tem um propósito para mim e para você. Para isso precisamos morrer para nosso ego, morrer para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, andar no caminho da vontade de Deus, aceitar os processos que Deus usa para a sua preparação. Se você ainda não está vivendo o propósito, é porque você ainda não morreu. Não resista mais tentando se conduzir pelo seu próprio entendimento. Morra e deixe o Espírito Santo te conduzir de agora em diante. Deixa o Espírito Santo encher sua vida. Você precisa querer que Ele encha a sua vida com a glória dEle. Permita que Ele faça e continue a fazer a boa obra que Ele começou a fazer em seu coração. E por último, Filipenses 1:27. Com isso eu finalizo aqui a mensagem dessa noite. Filipenses 1:27. O que é ser odre? O que é viver uma vida de odres novos para receber vinho novo? Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, os veja, quer apenas ouça a seu respeito da minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, pela fé cristã. Então, que nessa noite, o viver, que o meu viver, que o seu viver seja Cristo. Amém? Seja Cristo. E que eu e você possamos viver uma vida digna do Evangelho. Porque somente assim é que o novo vinho virá. E nós entraremos numa nova estação, viveremos os propósitos de Deus para esses dias. Porque o passado não volta. Nós ainda não vivemos tudo que Deus tem para a gente. Existe uma nova estação que nos espera. São as promessas que Deus tem, está prestes a fazer na nossa vida. Mas é necessário passarmos pelo processo desse tratamento, dessa preparação do odre, para que possamos receber vinho novo. Amém? Quem entendeu a mensagem essa noite? Que o Senhor nos ajude, a gente possa cada dia meditar em tudo isso aqui e permitir que o Senhor nos leve verdadeiramente a viver, a exercer, a tomar posse, a ver realizado na nossa vida tudo quanto Ele prometeu que vai fazer, e Ele fará. Ele diz: uma coisa nova eu comecei a fazer. Então deixa Ele completar o que Ele começou a fazer na sua vida. Amém? Aceite os processos, deixe Ele trabalhar da maneira dEle. Se renda, se entregue, se esconda da fumaça e deixe o Senhor, somente o Senhor, te ver naquilo que você faz. E faça bem feito para Ele, capricha para Ele, porque esse é o propósito dEle na nossa vida. Amém? Eu pergunto mais uma vez: onde estão os odres do Senhor? Amém? Que o Senhor possa estar derramando vinho novo sobre a sua vida, em nome de Jesus.